Fala pessoal, sejam bem-vindos aqui a mais uma aula do nosso projetinho. E bom, dando continuidade, a parte que faltou da aula passada seria a gente fazer aqui o teclado mesmo, né, para a gente conseguir terminar essa parte do design. E bom, aqui na nossa flatlist eu não vou utilizar passando o componente dentro da nossa própria flatlist, ok? Eu vou criar aqui uma pastinha que eu vou chamar de SRC. Dentro de SRC eu vou colocar componentes e dentro de componentes eu vou colocar tecla. Percebo que eu coloquei tecla com o T maiúsculo por causa que é um componente de fato, ok? E dentro de tecla eu vou criar um index.js e o styles.js. Legal. Aqui dentro de index eu vou dar um rnfunc para ele já criar aqui o componente, para eu já poder chamar ele aqui, ó. Então aqui eu vou chamar tecla, ele já está dando auto import, aqui ó, ele já importou aqui pra gente. Legal? E aqui eu vou receber por props, que a gente já viu também no nosso curso, o item aqui. Vou salvar e passar aqui também. Item vai receber item. Legal. Ele não está querendo atualizar, mas daqui a pouco ele já faz a mudança ali. Aqui nós... Opa, ele retornou um erro falando que não existe. Deixa eu salvar novamente. Às vezes o Expo dá uma bugada mesmo. Vou parar de rodar ele e rodar novamente. npx expo start. Enquanto ele está aqui restartando, aqui a gente vai ter uma view, como a gente já, viu, e passar aqui o nosso texto, né? Dentro do item, como a gente sabe, é esses dados que a gente vai receber, esses dados aqui. Então aqui vai ter item, vai ser o próprio item, né? Porque não é um objeto, é só uma string mesmo. Então aqui a gente vai renderizar ele. E aqui na parte de estilos, eu não lembro se eu tratei... Ó, ele já foi aqui. Deixa eu abrir o Expo novamente. Módulo 1, tá indo ali. Eu não lembro se a gente viu sobre isso, mas a gente pode criar um arquivo à parte para separar os estilos, para não ficar aquela coisa enorme em um arquivo só. Então aqui, ó, eu vou dar um export const estilos é igual ao style sheet aqui do React Native ponto create, e aqui ó eu vou chamar ele no nosso index. Import estilos ponto de from styles, né? Ele já fez o auto import aqui. Por que esse símbolo está entre estilo, está entre chaves e React não, por exemplo? Isso é porque a gente não está exportando ele como default, ok? Se a gente exportar ele como default, daí sim ele não precisa dessas chaves. Mas aqui não vou exportar ele como default, porque a gente exporta o que a gente exporta como default é os nossos componentes. Se a gente for ver aqui, ó, a gente está exportando a nossa tecla como default, ok? Só para ficar aí sanando essa dúvida caso alguém tenha. Aqui eu vou passar o container. Aí a gente vai ter que testar um pouquinho dos valores. Vamos ver se com um width de 20% e um height de 20% também, vamos ver como vai ficar. Salvei lá e aqui eu vou passar o style.estilos.container. E uma outra coisa, só para a gente ver como vai ficar, eu vou passar um background color de vermelho. Sim, vermelho. Aqui e vamos ver. Ele não... Ó, ele passou só uma linha. Deixa eu ver se o height de 20% tá pouco. Vou passar aqui 30%. Talvez... Aqui eu tenho esquecido... eu esqueci de passar. O container style. A gente precisa passar flex 1 aqui para ele ocupar toda a tela
todo o espaço possível, né? E com isso ainda não foi. Aí, pessoal, não era nada do que eu pensei. Eu coloquei aqui Flex 1 aqui e também no container Style e não funcionou, e na real era só que estava muito pequeno mesmo, ok? Bom, aqui ele está vermelhinho, eu vou deixar ele por enquanto só para a gente ver, mas eu vou dar uma margem vertical, ou vertical e horizontal, né? Vertical e horizontal, que é só deixar a margem de 5%. Só para ele ficar um pouquinho mais distante. 5% foi muito, 2%, vamos ver. Ok. Margem vertical de 5%. Aqui o Justify Content Center e o Align Items Center também, para que fique bem no meio aqui os nossos botões, né? O ícone ali que vai aparecer de fato. Agora o height está muito grande, então vamos diminuir um pouco. Ó, tá razoavelmente legal, vamos passar uns 60%. Tá interessante. Eu acho que a margem vertical aqui a gente pode tirar e deixar só 2% mesmo. Okay. Bom, eu tirei aqui o height e colocar aqui um padding que eu acho que vai ficar um pouco melhor de ver. Vamos colocar um padding aqui vertical. Padding vertical de 5%. Ficou um tamanho interessante. Vamos colocar um pouquinho maior, 7%. Ok, agora tá bem legal. E aqui no width, vamos colocar 23% para ver. Agora sim, está bem interessante. Aqui no nosso background color, eu vou colocar aqui a tecla, que eu já separei aqui, como eu já falei na aula anterior. E ó, está bem interessante mesmo. Aqui eu vou criar mais um estilo, vou colocar dígito. Vou colocar aqui o font size de 20, vamos ver como vai ficar. E aqui eu vou só chamar aqui no nosso index. Opa. Estilos.dígito. Vou salvar. Agora ele ficou... Ele saiu a cor, né? Vamos passar um color de branco. A gente vai mudar isso, mas só para a gente conseguir visualizar mesmo. E ok. Só que ele ficou muito... com padding vertical muito grande, né? Vamos colocar uns 5%. Acho que tá interessante. Agora eu vou colocar 4 só para ver se fica um pouquinho melhor. Não, 4.5, vamos ver. Ok. Vou deixar 5 mesmo e vou diminuir um pouquinho aqui, ó, para 18. Acho que agora ficou perfeito. Bom, como a nossa tecla, ela tem que ser pressionada, né, para a gente conseguir clicar nela, então aqui eu vou colocar um Touchable Opacity. Aqui, Touchable Opacity, aqui embaixo não importou, vamos colocar. Legal. Daí agora a gente consegue ficar clicando nela, olha só, muito, muito bom. E outra coisa que a gente vai ver é que assim, se a gente for ver aqui no nosso design que eu tinha feito, a gente percebe que algumas cores são diferentes, né? Aqui em cima, o C, os parentes são verde e o resto é branco ou rosa. Então vamos fazer essa lógica aqui e vamos ver uma coisa que eu não lembro se eu passei para vocês, que é renderização ali condicional, só que para a parte dos estilos, né? Estilos, renderização condicional de estilos. Bom, aqui a gente não vai passar mais a color. Então se a gente voltar, provavelmente tá escuro. E aqui, em vez de a gente passar ele lá, a gente vai passar criando um objeto. Para a gente passar um estilo e passar mais estilos, a gente põe entre um array, né? A gente põe isso dentro de um array. E como esse cara aqui, o dígito, ele é um objeto. Então, indiretamente, aqui tá lá. Aqui vai aparecer, como que eu coloquei? Font size 18. Aqui vai aparecer assim, só que em forma de objeto, né? E de uma variável. Então, como a gente vai colocar uma cor, não dá para colocar simplesmente cor, color, né?
a gente tem que colocar dentro de um objeto, porque os nossos estilos são um objeto. E aqui que vai ficar o segredo. Em vez de a gente passar uma cor fixa, vai ficar dinâmico. E como a gente deixa essa dinamicidade? Como a gente deixa assim? A gente vai criar uma constante aqui, const, vai ser... Bom, e como que a gente vai criar essa cor dinâmica, né? Eu vou criar aqui uma constante chamada cor, e a gente vai usar um método um pouco mais profissional. Então aqui a gente vai perder um pouquinho de tempo, ok? Eu vou passar aqui um array com algumas cores, com algumas teclas, perdão, que é o C, é o parênteses do lado direito e o parênteses do lado, parênteses do lado esquerdo e o parênteses do lado direito. Aqui tá as nossas teclas, né? Aqui. Se esse array de teclas incluir o nosso item, eu quero que seja tal cor. Então aqui eu vou colocar que seja o nosso verde. Aí. Aqui. Se não, eu quero que seja um branco. Então, ó, salvei. Ele deu um erro no expected token, tá? Eu esqueci aqui de passar a cor. Salvei. E olha só que mágico. Ele já colocou aqui as cores que a gente setou como verde. Por que isso aconteceu? O método include, ele vai verificar dentro de um array se inclui algo, ok? Então a gente passou aqui que a gente quer verificar se o nosso item está dentro desse array. E vocês lembram que esse item é as nossas teclas, né? Exatamente as nossas teclas. O nosso item é exatamente as nossas teclas. Então, se nesse array incluir essas teclas aqui, ó, eu quero que ele fique verde. Se não incluir, eu quero que ele fique branco, ok? É um pouquinho confuso essa lógica, mas eu vou deixar aí na descrição um vídeo que vai explicar um pouco melhor o include, né? Ele basicamente só está verificando se o nosso item está dentro aqui desse array que a gente passou. Ok, legal. Só que a gente tem aquela parte que é rosa, né? Que é o barra, o x, o menos, mais e o igual. Como que a gente vai fazer isso? Em vez de a gente passar aqui direto, a gente vai fazer mais um ternário, que vai ser exatamente como esse. Então aqui, vamos passar um array que vai ser o barra, o x, o menos, o mais e o igual. Se incluir o nosso item, eu vou perguntar aqui, ó, inclui nosso item? Se incluir, eu quero deixar ele rosa. Aqui, deixar ele rosinha. Aí. Se incluir, eu quero deixar ele rosa. Se não incluir, eu quero que deixe ele branco. Então aqui, só o x, que eu acho que é minúsculo e não maiúsculo, né? Então aqui, pessoal, já dificultamos um pouco mais essa lógica. Aqui a gente está fazendo dois ifs, né? É a mesma coisa que a gente estivesse fazendo assim, ó. If, esse carinha aqui, incluir, daí eu quero colocar a cor igual a verde. Verde, ok? Se não, se, né? Else if, incluir essas teclas, quero que deixe cor igual a rosa. E se não for nenhuma dessas duas condições, quero que deixe branco, né? Else cor igual a branco. É a mesma coisa, só que de uma forma menos verbosa, né? Porque aqui, ó, se vamos perceber, isso daqui é exatamente isso, que vai deixar ele verde. Essa parte aqui é exatamente esse if, para deixar ele rosa. E se não for nenhuma dessas duas opções, ele cai no branco. Basicamente é isso, ok? E como a gente já salvou, ele já apareceu aqui pra gente magicamente as cores bem como a gente deixou lá no nosso design, né? Então aqui tá bem bonito. A única coisa que eu vou fazer vai colocar um border radius de 10. Vamos ver como fica. Ok, ficou interessante. E mais uma coisa, eu acho que eu vou diminuir um pouco desse padding vertical. Deixar ele 4. Vamos ver como fica? Oxi, tem que aumentar no caso, né?
Aí, ó, 6 tá bem legal, tá ocupando bem mais a nossa área do nosso teclado. Bom, por essa aula é isso. Vamos rever, como a gente já está acostumado com a nossa aula, né? Aqui no app, a gente criou um componente novo, né? Aqui dentro de Components e Tecla, a gente criou o nosso componente. Esse componente nada mais que um botão, né? Uma tecla que tem um Touchable Opacity e o número que ele vai receber de fato. Esse item, ele é as nossas teclas que a gente definiu aqui. Okay? Uma outra coisa que a gente viu bem interessante foi separar os estilos de um file, como que é? De um arquivo para o outro, né? Então aqui, em vez de a gente deixar tudo junto, a gente criou um arquivo só para ser o nosso componente de fato e o outro arquivo só para ser nossos estilos. E como eu já havia dito, a gente tem que exportar ele, né? E a diferença de exportar ele com chaves e sem chaves é que a gente não exporta ele como default. Quando a gente exportar ele como default, ele não precisa de chaves aqui. Como padrão, a gente só exporta default os nossos componentes. Bom, aqui a gente passou os estilos bem normalzinho aqui, bem legal. E a gente viu uma coisa aqui bem profissional, bem complexa, que é esse if ternário enorme aqui, mas que a gente for destrinchar, a gente consegue perceber que é só para colocar as cores, né? Então, se o nosso... uma outra coisa que a gente viu foi esse operador, esse método include dos arrays. Então, se o nosso item tiver aqui dentro desse array, deixe verde. Se o nosso item não estiver dentro desse array, a gente vai passar um outro if que vai verificar se o nosso item está dentro desse array. Se tiver, põe rosa. Se não tiver, põe branco. Bom, essa parte aqui é uma parte bem chatinha mesmo, então se vocês tiverem alguma dificuldade, manda aí embaixo nos comentários que eu vou estar respondendo e matando as dúvidas de todo mundo, ok? Espero que tenham gostado dessa aula e te vejo na próxima.